Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e assentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho. E os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Agora versículo 14 de Marcos 4. E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. E algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Versículo 20, o último. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Amém? Até aí, em nome de Jesus. E eu quero falar nessa noite, querida, sobre essa mensagem que gera frutos em nossa vida. A mensagem que tem o poder de gerar fruto em nossa alma e fruto através das nossas vidas. Só que interessante que aquilo que nós lemos nessa noite são palavras de Jesus. Ele estava ensinando uma multidão, falando sobre essa mensagem que é a semente da palavra de Deus, que produz vida no coração. Diante de todos aqueles que estavam ouvindo, a semente tem um poder tão extraordinário de produzir frutos poderosos em nossas vidas. Mas a semente só vai produzir esses frutos se o nosso coração ou a nossa vida estiver disposto para que esses frutos aconteçam de fato. No Salmo 1, do verso 1 a 3, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A Bíblia está dizendo que esse homem bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, nem para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda daqueles que escarnecem a Deus. Esse homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E a lei está fazendo uma referência a esta palavra que nós lemos, que foi semeada pelo semeador, esta palavra poderosa. Ele está dizendo que esse homem tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e que na estação própria ele dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz, ele prospera. Por que ele prospera? Porque ele ouve a palavra de Deus, porque ele recebe a semente de Deus, e ele faz com que essa semente possa trabalhar em suas vidas, a sua vida, possa germinar em sua vida, possa crescer em sua vida, de maneira a gerar frutos abundantes. Você percebe que o salmista diz que esse homem bem-aventurado é como uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, num lugar de vida, num lugar de bênção, num lugar de prosperidade.
tudo quanto ele fizer, ele vai prosperar. Você entende que prosperidade na Bíblia, irmão, é muito amplo, não está restrito à condição financeira, prosperidade. Quando a Bíblia fala de prosperidade, fala de um contexto muito abundante. Fala de saúde, fala de prosperidade nos relacionamentos, na vida, na família, no lar. Prosperidade no âmbito do trabalho, em todas as áreas. Esse homem bem-aventurado, e bem-aventurado é feliz, que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, ele dá valor naquilo que tem valor. Ele valoriza aquilo que é verdadeiro. Ele prioriza aquilo que é verdadeiro para a sua vida. Então, quando ele coloca isso em primeiro lugar, a palavra de Deus promove vida, promove frutos poderosos na sua vida. Aleluias. Agora, Jesus está falando, querido, de algo muito interessante. A semente está sendo lançada. Hoje a semente está sendo lançada. Assim como todos os dias nós estamos diante da palavra, a semente está sendo lançada em nossas vidas. A semente está sendo lançada diante do nosso coração. A semente é poderosa. A palavra é poderosa. A palavra produz vida. Mas vai depender da condição do meu coração para que essa palavra possa promover a vida que Deus deseja para mim. Agora, irmão, aonde que a palavra de Deus é lançada? Aonde que a palavra de Deus é semeada? Porque isso é uma parábola. Jesus está fazendo uma comparação. Parábola é isso, uma comparação. Jesus está falando que o semeador saiu a semear e ele começou a lançar as sementes. E ele diz que parte das sementes caiu ao pé do caminho, à beira do caminho. Ainda continuando a lançar as sementes, parte das sementes caíram entre as pedras. E outra parte caiu entre os espinhos. E por fim uma outra parte caiu em terra boa. E aí nós vamos ver que conforme o lugar que elas caíram, houve uma consequência com relação à semente que foi ali lançada. Nós sabemos que, como parábola, Jesus ensina fazendo comparações. E aqui essa terra registrada nessa parábola é o nosso coração. O nosso coração é o alvo da palavra de Deus. Nosso coração é o alvo da mensagem do reino. O nosso coração é o alvo central para onde o semeador lança a palavra, para que ela possa frutificar, ela possa germinar, frutificar abundantemente em nossas vidas. Agora, nós sabemos, eu sei que você já ouviu isso, que o coração é terra de ninguém. O coração humano é terra de ninguém. O coração humano só pode ser prescrutado por Deus. Só Deus pode sondar o nosso coração. Só Deus pode ouvir o nosso coração. Só Deus pode saber o que está no interior de cada um de nós. Eu não tenho como saber o seu sentimento, saber o que há no seu coração, nem você no meu. Mas Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que, em alguns textos que eu quero ler aqui, que Deus fala algo sobre o nosso coração. Deus revela algo sobre a natureza do nosso coração. Seja no Antigo Testamento ou no Novo, Deus revela o nosso coração, a natureza do nosso coração. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Jeremias faz uma afirmação seguida de uma pergunta. Ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Quem o conhecerá? Quem pode conhecer o coração humano? Quem pode entender o coração humano? Quem o conhecerá? Entende, amado? Quando Deus está falando sobre isso, Ele está falando da natureza do interior humano. Ele fala da natureza do coração do homem. Jesus disse em Mateus 15:19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Essa é a natureza humana, essa é a natureza do homem. O próprio Jesus afirmou dizendo isso: do nosso coração saem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, que é mentira, e as blasfêmias. Jesus ainda disse: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro do seu coração. Conforme a natureza do homem, conforme ao sentimento do homem, conforme ao propósito do homem, ele tira coisas boas, mas conforme o propósito do homem, ele tira coisas más do seu coração. Vai depender onde está o seu coração. Jesus segue dizendo: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina
o homem. Houve uma discussão entre os judeus porque eles comeram sem lavar as mãos. Os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E como os judeus eles eram muito cerimonialistas, eles tinham muitos rituais de purificação, e uma delas era não comer sem lavar as mãos. Então eles questionam Jesus: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Ou seja, o que estão fazendo é muito errado. A nossa tradição não aceita isso. E aí Jesus, para dar uma lição neles, Jesus disse para eles: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Porque eles achavam que comer com as mãos sujas podia contaminar. Mas Jesus dá uma lição dizendo: olha, o que sai é o que contamina. É o que sai do seu coração que contamina. Não é o que entra pela sua boca. Porque o que entra pela boca depois é lançado fora. Mas o que sai da boca sai do coração. Procede dos seus pensamentos e sentimentos. E isso contamina o homem. E com isso, querido, como o coração é terra de ninguém, a voz do coração muitas vezes é engano. E falando da mensagem do fruto, da mensagem que gera fruto, que é lançada nesse lugar, como nós temos posicionado o nosso coração a respeito da mensagem de Deus, a respeito da mensagem do reino de Deus. O Senhor disse através de Ezequiel: eu lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Deus estava dizendo: eu vou mudar a natureza do seu coração. Eu vou tirar o coração empedernido, endurecido, e vou colocar um coração de carne. Deus estava dizendo: vocês têm um coração duro, vocês não recebem a minha lei, há dificuldade no interior de vocês, mas eu vou colocar o meu espírito em vocês, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, um novo coração, para que eu e você possamos receber a mensagem de Deus, não em um coração endurecido, não em um coração relutante, não em um coração questionador ou murmurador, em um coração rebelde, não, em um coração de carne, em um coração sujeito a Deus, rendido a Deus, em um coração aberto à mensagem do reino de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 7 diz assim: como está escrito: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos a palavra de Deus, não endurecemos o nosso coração, para que a palavra de Deus, a semente de Deus, possa penetrar no nosso coração e possa operar aquilo que Ele deseja operar em nós, mediante a abertura que nós damos ao Senhor. E aqui nós lemos no capítulo 4, versículo 4, que a semente caiu à beira do caminho. Preste atenção nisso, querido. O semeador saiu a semear, e a primeira lançada de semente, Jesus disse que a semente caiu à beira do caminho, à margem do caminho. Isso não é muito legal. Quando a semente cai à beira do caminho, vai acontecer algo que Ele mesmo mostrou. A semente que cai à beira do caminho, que faz menção à mensagem, ou à palavra, ou ao pé do caminho, Ele disse que as aves dos céus vieram e comeram e arrebataram essa semente. Elas levaram embora, elas tomaram essa semente, arrebataram essa semente. Não ficou mais nada ali. Interessante que Jesus disse que quando as aves do céu elas vêm e arrebatam a semente, Jesus diz que Satanás, ele tira a mensagem do reino de Deus do coração daquele que recebeu ao pé do caminho. Satanás, ele tem esse poder de tirar a semente que foi lançada ao pé do caminho. Ele arrebata essa semente, ele tira essa semente. Tudo que recebemos de Deus, tudo que eu e você, querido, recebemos de Deus e deixamos de lado ou à beira do caminho nossa vida, Satanás tira. Ele rouba a mensagem por não valorizarmos a mensagem, por não valorizarmos o principal. Irmão, nós estamos vivendo numa geração, num momento onde as pessoas, elas têm a palavra de Deus como algo perecível.
perecível, sabe aquilo que se acaba? Aquilo que tem validade, aquilo que tem tempo? Quando você compra lá um mantimento para sua casa, um leite ou um pacote de arroz, você olha a validade, tem validade, é perecível. Quando chega o prazo, ou quando passa do prazo, estraga. Nós estamos vivendo um tempo onde os homens, eles têm dado prazo de validade para a palavra. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a palavra não tem validade, irmão. Ela é eterna, poderosa, viva e gloriosa. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas o fato é que no coração de muitas pessoas ela tem uma validade. As pessoas escutam a palavra, por um tempo ela tem uma validade, ela dura por algum tempo, valoriza-se por algum tempo, mas depois deixa-se de lado. E essa semente que caiu, essa mensagem que caiu ao pé do caminho, as pessoas logo ouvem, o Evangelho diz, que elas logo ouviram a palavra, elas deram ouvido à palavra, mas o problema é que elas negociaram com a sua vida, porque tudo que nós deixamos, querido, de Deus ao pé do caminho ou de lado, o diabo vem e tira. Tudo que nós recebemos de Deus, que veio de Deus, e nós deixamos à beira do caminho em nossa vida, o diabo vem e arrebata. Ele tira, ele subtrai, ele arranca. Para quê? Para que a palavra não produza fruto. Mateus chega a dizer assim, que aqueles que ouviram a palavra, aquela que foi lançada à beira do caminho e não entenderam, Satanás vem e rouba. Agora, não entenderam aqui, pode ser compreendido como aquelas pessoas que estão na igreja, ou que entram na igreja, que vivem como igreja, mas não prestam atenção. E a estratégia do diabo, querido, é distrair as pessoas para que elas não encontrem, ou para que a palavra não encontre o lugar certo nos seus corações. Quantas pessoas estão dentro de igrejas, até igrejas grandes, elas estão ouvindo a palavra, mas a palavra sempre cai à margem da vida dela, sempre cai do lado, na margem da vida dela. E ela não tem aquilo como principal, aquilo fica como secundário. Ela deixa para lidar com aquilo depois. E enquanto, queridos, os dias vão passando, ela vai deixando aquilo de lado. O que é de Deus, que deveria ser principal, está no centro, ela coloca de lado. O diabo vai e arrebata, arranca, subtrai, porque ela negociou com a sua alma. A Bíblia diz, ouvindo alguém o Evangelho do Reino e não entendendo. Por que não entendeu? Por que não entendeu? Porque não gastou tempo. Porque não submeteu à vontade de Deus, porque não submeteu com que a palavra pudesse fazer mudança na vida. Ouvindo alguém o Evangelho do Reino e não entendendo, vem um maligno e tira, arrebata. Mas Jesus disse que também parte das sementes caíram entre as pedras. E aqui, querido, acontece algo. Quando as sementes caem entre as pedras, ele disse que as pessoas, elas ouvem e aceitam com alegria. Essas que caíram entre as pedras é comparado aos homens e mulheres que ouviram a palavra e eles aceitaram com uma certa alegria quando ouviram a palavra. Mas o entre as pedras traz um significado que essa mensagem não tem profundidade. Ela é algo genuíno, ela é algo poderoso, mas ela caiu num lugar onde vai ter pouca duração, porque entre as pedras ela não consegue profundidade na terra, ela fica superficial, e ficando superficial as suas raízes não aprofundam, e não aprofundando logo ela vai morrer, porque entre as pedras ela não tem estrutura para crescer e para ter vida. Nós vivemos nesse tempo onde o Evangelho dura pouco nos corações, como eu disse. Vivemos em um tempo onde a palavra de Deus tem validade para muitos. A mensagem é tão poderosa, mas ela tem sido perecível em muitos corações. Sem profundidade, sem experiência com Deus. É aquela palavra superficial que as pessoas recebem, muitas vezes só num sentido de resolver um problema na hora. Muitas vezes só com um amuleto. Não há profundidade na presença de Deus. E é interessante que Jesus revela dentro desse contexto, querido, que essa palavra que cai nesse coração, que é revelado como entre as pedras, ela não atinge uma profundidade. E isso fala de quem não tem uma experiência com Deus.
Isso fala de cristão que ouve a palavra, mas não tem uma experiência com Deus. Simplesmente tem a palavra como a palavra de Deus, mas não há experiência de profundidade com a palavra. Talvez um mero religioso por ouvir a palavra. Agora, o que é sério no que Jesus falou é que dentro desse contexto, por ela não adquirir raiz e por ela ser de pouca duração, a tendência é acontecer o quê? O abandono da fé. Porque está dentro do texto. E aqueles que recebem a palavra entre as pedras e não têm raiz de pouca duração, eles abandonarão a fé. Ou eles se apostatarão da fé. Eles se esfriarão na fé. Por quê? Porque são corações superficiais, incapazes de receber revelações profundas, pois se contentam com pouco. Jesus disse que essa mensagem que caiu nesse lugar, ela não vai ter profundidade, e a consequência disso é a apostasia, o abandono da fé, é o esfriamento da fé, porque não há raízes. Você já viu uma árvore sem raiz, irmão? Você já viu uma árvore ficar em pé sem raízes? Não existe estrutura se não houver a raiz. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos, ou seja, só naquele momento, só temporão. Só naquele tempo, naquela época. Aí ele diz: depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quando vem a perseguição, quando vem a tribulação por causa da palavra, quando muitos contestam por causa da palavra, quando muitos zombam por causa da palavra, quando vem a perseguição, a tribulação por causa do evangelho, se escandalizam, abandonam a fé. Ou talvez o assédio do mundo, os prazeres é tão grande que ele e ela deixa a fé, deixa a igreja, deixa a palavra para se render aos caprichos do mundo. Porque a palavra não se aprofundou, ela não provocou raízes, ela não foi no profundo da alma. Porque foi só um evangelho superficial, fraco, débil. E Marcos 4,6 ele diz: mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Você imagina, irmão, uma planta crescendo no meio das pedras e o sol bate na pedra, o que vai acontecer? O sol esquenta a pedra. E pelo caule está entre as pedras, o que vai acontecer? Além do sol esquentar as pedras, o calor fica intenso, ainda tem o brilho das pedras na planta. A planta não suporta. Até porque tem pedra e não tem terra no fundo, é superficial, ela não vai aguentar. E alguém pode dizer assim: mas são as pedras da vida, a dificuldade da vida, os problemas da vida. Sim. Mas quando nós permitimos com que a palavra de Deus tome abrigo no nosso coração, o que Davi disse no Salmo 119? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu escondi a tua palavra. Ninguém pode achar, ninguém pode arrancar. Ela não pode sumir, ela está escondida dentro de mim. Eu coloquei dentro de mim, no meu interior, só eu sei onde está. Nem mesmo o diabo pode encontrar esse lugar. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra habita em mim para promover em mim a tua vontade. Aleluias. Provérbios 12 diz assim: o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Está falando que o justo ele possui uma raiz em Deus, uma estrutura em Deus. Lembra da casa da rocha? Lembra que Jesus falou: aquele pois que escuta essas minhas palavras e as pratica. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Todo pois aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu comparo ele e ela, um homem e uma mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí correram as chuvas, sopraram os ventos, veio a intempérie, veio os problemas, veio as lutas, eu estou acrescentando algumas coisas, veio as dificuldades, veio a tribulação da vida, combateu aquela casa, e aquela casa somos nós. Mas a casa não caiu porque ela estava edificada sobre
a rocha. Irmão, vem os problemas, vem as lutas, vem a enfermidade, problema com filho, problema com casa, problema com financeiro, vem toda sorte de dificuldade na nossa vida, mas estamos edificados sobre uma rocha, sobre Cristo. Vem os ventos, vem as chuvas, vem as lutas da vida, combate contra a nossa vida. Muitas vezes nós sentimos a nossa casa tremer, muitas vezes nós balançamos diante dos ventos, mas nós não caímos porque nós estamos edificados em Jesus. Amém? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, ele é um homem, uma mulher prudente. Agora Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e não as cumpre, eu comparo ele e ela a uma mulher, um homem, uma mulher imprudente, que edificou a sua casa na areia. Aí veio tudo que vem para aquele que estava na rocha. Veio chuva, veio vento, veio intempérie, combateu contra a casa e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Por quê? Porque não havia raízes, não havia fundamento, não havia estrutura. A casa não suportou quando as tribulações vieram sobre ela. Mateus 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. João Batista, quando começa a anunciar o evangelho de Jesus, ele diz: olha, eis que está posto o machado ao pé da raiz. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Aí ele está falando de algo tão poderoso, que ele está anunciando Jesus e uma mudança de vida, produção de frutos em nossas vidas, com uma vida diferenciada, uma vida que faz e cumpre o propósito de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A Bíblia está dizendo que nós somos justificados pela fé em Cristo, com a morte de Jesus na cruz. Nós éramos filhos da ira, estávamos perdidos, mas um dia fomos a Cristo. Recebemos o perdão dos pecados pelo sangue vertido na cruz. E com isso a justificação veio sobre as nossas vidas. Pelo sangue de Jesus nos tornamos justos diante de Deus, pelo seu sacrifício. E agora temos paz com Deus, através de Cristo. E Jesus nos proporcionou essa fé, esta graça, na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Estamos esperando a glória de Deus, nos gloriamos nisso, aguardamos a glória de Deus. Enquanto isso não acontece, ele vai dizer assim: pois pelo qual também temos entrado pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Espera aí, irmão, tem alguém se gloriando na tribulação? Olha o que ele está dizendo. Mas não somente isso, nós só não nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz a paciência. Qual é o propósito da tribulação, meu Deus? O propósito da tribulação, biblicamente falando, nós estamos lendo aqui, é produzir paciência. Porque enquanto nós que conhecemos a Cristo, a palavra de Deus, estamos passando por tribulação, está sendo produzido em nós a paciência. Enquanto a paciência está sendo produzida em nossas vidas, por causa dessa tribulação, vai ser gerada uma experiência. E uma experiência vai causar em mim e você uma esperança. E uma esperança que não vai trazer confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então ele está dizendo que na experiência com Deus, porque ouvimos a palavra, ela não pode ser deixada de lado, como alguém que recebe a palavra de Deus entre pedras,
como um coração superficial, como um coração sem profundidade, como alguém que recebe a palavra de Deus ou deixa ela de lado, à margem da vida, como alguém que não considera aquilo que Deus está falando. Essa experiência, o fato de nos gloriarmos na glória de Deus, também nos leva a nos gloriarmos nas tribulações, porque as tribulações elas vão gerar em nós a paciência, e a paciência é uma experiência com Deus. Irmão, por que a geração de crentes de hoje é fraca? É fraca, débil. E se é que nós podemos dizer que são crentes, ou são cristãos genuínos, que são homens e mulheres que até querem Deus, até querem o Evangelho, mas não têm uma experiência com Deus, uma profundidade com Deus. O texto que o Valério leu é um texto de experiência. Eles estavam no Egito, eles estavam presos no Egito, escravos no Egito, sofrendo. Deus os tirou com mão forte, levantou Moisés para os tirar, para levar para uma terra de promessa, de bênção. Mas Deus estava trabalhando na vida deles, eles estavam murmurando, reclamando, dizendo: será que nós não tínhamos túmulos suficientes no Egito para morrer aqui no deserto? Pelo menos no Egito tinha pepino, cebola, tinha alho, aqui não tem nada. No Egito tinha água, aqui não tem água. Não tem casa, não temos nada aqui. Mas Deus estava sendo nuvem para eles durante o dia, no sol escaldante. Deus estava sendo coluna de fogo à noite, no frio do deserto. Deus estava provendo água, Deus estava mandando codornizes para eles, pão do céu para eles. E mesmo assim eles estavam murmurando. Deus estava promovendo experiências com eles. Irmão, por quantas experiências nós passamos com Deus? Por quantas tribulações nós passamos? Por quantos momentos nós passamos com Deus? Isso gerou em nós experiências. Por quantas tribulações nós passamos, depois nós entendemos que isso promoveu uma paciência em nossa alma, de entender os processos da experiência com Deus, e de saber que quando essa paciência foi gerada em nós, foi por causa de uma experiência que Deus estava tendo comigo e com você. E a experiência nos levou a uma esperança em Deus, porque toda experiência vai gerar uma esperança naquele que confia em Deus. Aquele povo estava no deserto, mas eles não desejavam por uma experiência com Deus. Se você ler Êxodo capítulo 19, capítulo 20 e 21, você vai ver que Deus chama eles, porque Deus queria falar com o seu povo. Deus desceu sobre o monte e Deus queria falar com o seu povo. Ele convida Israel para estar ao pé do monte. Então Deus fala com Moisés: manda o povo se santificar 3 dias, para que eles pudessem ir diante de Deus. E eles fazem isso, mas quando eles estão chegando perto do monte, eles escutam os trovões, vêm os relâmpagos, a glória de Deus, o sonido da buzina. A glória de Deus estava descendo sobre o monte. A Bíblia diz que o monte tremia, que sobre o monte estava aquele espanto sobre o monte da glória de Deus. E eles começaram a fugir e a correr, e disseram: Moisés, fala você com Deus, não falamos nós com Deus, porque senão nós vamos morrer. Fala você com Deus. E eles fugiram da presença de Deus. Mas interessante que naquele dia Deus estava marcando o encontro, querido. Deus não veio para matar, Deus não veio para trazer medo, Deus veio para ter um encontro com eles, para que o temor de Deus, o respeito de Deus estivesse nos seus corações. Mas eles eram tão superficiais, eles eram tão fracos na fé, que eles não suportaram ouvir a voz de Deus. Infelizmente nós vivemos nesse tempo, querido, quando experiências não são vivenciadas. E se um cristão não passa por tribulação, e se ele entende que quando passa por tribulação, a paciência está sendo gerada no seu espírito, ele vai entender que ele está passando por uma experiência com Deus. E obviamente a experiência está levando ele a uma esperança em Deus, uma esperança que não vai gerar confusão na sua alma. Irmão, como tem pessoas confundidas, embaraçadas na fé, como tem pessoas que estão perdidas no caminho da fé e da religião, confundidas sem uma experiência com Deus. Elas vivem da experiência do outro que teve uma visão, do outro que sentiu Deus, do outro que viu um graveto aceso, do outro que viu um anjo, do outro que ouviu alguma coisa celestial, mas que não teve a sua própria experiência com Deus.
a sua própria experiência com o sobrenatural. E aí ela ficou limitada. E ela vive em confusão. Por quê? Porque não foi gerada nela uma esperança em Deus. A experiência com Deus é algo fundamental em nossa vida, querido. Como filho de Deus. Algo fundamental. E é dentro desse contexto da palavra da semente, da mensagem que caiu entre as pedras, que não adquiriu profundidade, que ela ficou superficial no coração. Enquanto eu ministro nessa noite, querido, olhe para o seu coração, assim como eu estou olhando para o meu. Olhe para o seu coração para saber que nível, que profundidade a mensagem, a semente de Deus tem penetrado. Ainda no versículo 7, ele diz assim: a semente caiu entre os espinhos. Uma parte da semente que o semeador lançava caiu entre os espinhos. E aqui caiu entre os espinhos representa aqueles que ouvem a palavra. Ouve a palavra, ouve a mensagem. Mas ele diz: os cuidados deste mundo torna a mensagem infrutífera. Os cuidados do mundo torna a mensagem fraca. Os cuidados do mundo não permite com que a palavra, a mensagem produza frutos. Ou seja, os desejos pelo mundo, os cuidados com o mundo, o compromisso com o mundo, a vida com o mundo, ela não permite com que a palavra que foi ouvida, que foi recebida, que é caracterizada, que caiu entre os espinhos, que ela frutifique. Porque a que cai entre os espinhos, ela sufoca. Ela não consegue germinar, porque os espinhos a sufocam. E aí Jesus disse que essa palavra, caiu entre os espinhos, faz referência aos cuidados com o mundo, com os prazeres, o amor ao mundo, os prazeres, os cuidados com a vida. E aí a gente lembra daquilo: ter vale mais do que ser, as coisas valem mais do que as pessoas. É a luta da carne contra o espírito, é a guerra espiritual. O ter vale mais do que o ser. As coisas, as matérias, a matéria vale mais do que a essência, do que a alma. Hoje a embalagem vale mais do que o conteúdo. João disse assim, o apóstolo João diz assim, 2,15 e 17, 1 João 2,15 e 17: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos, ou a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só o que a Bíblia diz, irmão: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nem amar o sistema mundano e nem o que há no sistema mundano. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está nele. Porque o amor dele está focado no mundo, nesse mundo perdido, não em Deus. E se ele ama o mundo, o amor de Deus já não está no coração dele. Porque ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É o desejo carnal. É o desejo da carne. É a satisfação, é a plena satisfação da carne. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, essas coisas que prendem os homens, que fala da natureza humana, carnal, no mundo, não é de Deus, mas é do mundo. E aqueles que amam o mundo, que vivem nesse processo, nesse propósito, onde o ter vale mais do que ser, onde os prazeres valem mais do que tudo, onde viver a vida à vontade, aonde ter os cuidados com o mundo, a Bíblia está dizendo que o amor do Pai não está nele. E diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência e os seus desejos, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o mundo passa e aqueles que vivem nos prazeres passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanecerá para sempre, porque ele está dentro do propósito da vontade de Deus. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
João 14:1. Em Mateus 6:24 ele disse: qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? Mateus 6:25. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a veste? E Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Confiança em Deus. Isso é confiança em Deus. É esperar no Senhor, é olhar para o Senhor. É lançar as nossas inquietudes diante do Senhor. É permitir com que a palavra penetre no nosso coração. É permitir que tenhamos experiências com Deus, que vai gerar paciência em nossa alma. Porque nós não vivemos em um tempo de paciência, irmão. Vivemos em um tempo de desespero. As pessoas querem tudo para hoje. Até a oração, irmão. Tem gente que não, Deus tem que responder agora. Nós vivemos em um tempo de desespero, um tempo de muita rapidez. Esse é o tempo, é a nossa era. É a nossa era mesmo. É o tempo que o mundo está vivendo, da informática, da tecnologia, da vida corrida, vida rápida, vida prática. Só que quando a gente traz isso para a vida espiritual exige tempo, exige dedicação, fidelidade ao Senhor. Hoje é tudo rápido, tudo prático. Só que na vida espiritual não existe essa praticidade. Na vida espiritual nós temos que ter tempo com Deus, experiência com Deus. Porque se nós não passamos por experiências com Deus, se não vivemos e não permitirmos com que essa palavra produza fruto em nós, se vivermos uma vida superficial, o próximo caminho, querido, o próximo endereço é a apostasia, é o abandono da fé. Irmão, quantos abandonaram a fé? Pare e pensa de pessoas que você conhece que abandonou a fé. Sabe qual? O motivo principal que a levou a se afastar? A vida superficial. Permitiu com que a palavra até entrasse, mas ela caísse entre as pedras ou entre os espinhos. E aí a palavra foi sufocada. Ela não conseguiu continuar. É como se aquele coração não permitisse mais o trabalhar da palavra. Não, eu quero até aqui, daqui para cá, agora comigo. Não estou muito afim disso aí. Eu quero viver isso aqui. Então, eu faço o quê? Eu jogo fora a palavra. Eu desfaço daquilo que é principal e prioritário e bom e melhor e pego aquilo que não presta. Julgando eu que aquilo que não presta é melhor do que aquilo que é valioso. E muitos estão fazendo isso. Isso é apostasia. Isso é se apostatar. Apostasia é o esfriamento da fé. É o abandono da fé. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Filipenses 4,6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Não estejais inquietos por coisa alguma. Por quantas coisas nós ficamos inquietos, irmão? Por quantas coisas? Não é por uma coisa, é por mais de uma. Ele está dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Você pode estar inquieto com alguma situação, irmão. Faça Deus conhecido dela. Mas pastor, Deus já sabe. Ele já sabe, irmão. Mas é preciso que você informe para Ele. Por mais que Ele saiba, é preciso que você fale para Ele. Às vezes, irmão, estamos inquietos com tantas coisas, falamos para as pessoas. Às vezes murmuramos, às vezes reclamamos ou abrimos o coração até para quem não merece. E deixamos de falar com aquele que é o precioso, que é o verdadeiro. O que Ele está dizendo aqui? Não estejais inquietos ou cuidadosos quanto a alguma coisa. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, ou seja, vai diante de Deus. Peça para Deus, fale com Deus, faz com que Deus seja conhecido das suas inquietudes. De que forma? Pela oração e pela súplica. Pela oração. A oração é o que? A comunhão com Deus. A oração é o relacionamento com Deus. É quando eu e você vamos a Ele no secreto, quando nós fazemos Deus participante das nossas inquietudes.
dizendo: Deus, estou passando por isso, Deus, eu preciso que o Senhor mude isso na minha vida, que o Senhor me cure, me restaure. Senhor, eu preciso que o Senhor opere em minha vida, eu creio na Tua palavra. Eu lanço a minha ansiedade, lanço o meu desespero, lanço a minha fragilidade, eu lanço a minha depressão, eu lanço as minhas frustrações diante de Ti, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Mas às vezes, querido, nós corremos o risco de murmurar contra Deus. Ao passo que a Bíblia diz que nós temos que não ser inquietos, mas de fazer Deus conhecido dos nossos problemas, das nossas angústias. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. É muito fácil, Deus já sabe. É muito fácil dizer, Deus já sabe. Claro que Ele sabe. Mas eu preciso falar para Ele. Um filho, quando precisa de alguma coisa, não fala com o pai, irmão? Ele fala com o pai, não fala? É diferente, eu e você temos que falar com Deus a mesma coisa. Chegar diante dEle, abrir o nosso coração para Ele. Dizer: você está vendo aqui, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está vendo o que está acontecendo na minha vida? Eu preciso da sua ajuda, da tua intervenção. Eu preciso que o Senhor opere nessa área. Eu preciso que o Senhor mova essas circunstâncias. Eu creio. É o que Paulo está dizendo, é o que essa carta está falando. Não estejais inquietos, mas muitas vezes nós ficamos na inquietude. Ficamos na inquietude, não lançamos diante dele. E aí permitimos que a palavra que foi lançada no nosso coração se sufoque. Nós não podemos permitir isso, querido. Não podemos permitir que a palavra sufoque, que se a palavra sufocar, nós não vamos produzir frutos. E por fim, Jesus disse que a semente caiu em terra boa. A semente caiu em terra boa. Parte daquela semente que foi lançada, ela caiu em terra boa. E a terra boa são aqueles que ouvem e aceitam. São aqueles que ouvem a palavra e aceitam de bom grado no seu coração. A mensagem cai em uma terra boa, em um coração aberto, em um coração compreensivo, que produz colheita espiritual, em um coração desejoso pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. É aquele que ouve e que compreende a palavra. Característica de alguém comprometido com Jesus, alguém comprometido com Deus, alguém que dá fruto à presença de Deus. Ser diferente, alguém que toca a vida dos outros, alguém que forma opinião. É um crente, um cristão influente. Ele é provisão para quem não tem. Ele é diferente. Irmão, existe uma diferença entre o crente e o discípulo, sabia? O crente pede pão, o discípulo fornece pão. O crente pede peixe, o discípulo pesca. E assim tem várias coisas que eu poderia falar para você aqui. Por isso que eu e você devemos ser cristãos, discípulos de Cristo. Como a palavra cai em terra boa, ela faz a diferença. Por quê? Porque nós ouvimos e aceitamos a palavra de bom grado. E ela vai produzir o quê? Uma colheita espiritual. Porque quando ela cai em terra boa, esse coração a compreende. Esse coração se compromete. Esse coração passa a dar fruto, a dar testemunho. Ser diferente. Ser alguém que forma opinião, alguém que tem algo de valor. Alguém que dá algo de valor. Alguém que tem provisão para quem não tem provisão. Ele diz que a semente que cai em terra boa, ela brota, ela cresce e ela produz frutos. Ela brota, cresce e produz frutos. Agora a colheita, irmão, depende da qualidade da terra e não da semente, por incrível que pareça. Porque se o certo é um fato, se o lavrador ele não preparar a terra e lançar a preciosa semente em uma terra despreparada, não vai acontecer nada. Agora veja bem, eu e você estamos diante de uma semente sobrenatural, extraordinária. E se a nossa terra for de qualidade, se o nosso coração for boa a terra, e a semente de Deus que está caindo for abrigada nessa terra, nesse coração desejoso e comprometido com Cristo, comprometido com o reino de Deus, então ela vai brotar, vai crescer e vai produzir fruto. Está dentro da palavra que Jesus disse. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Ele ainda fala de quantidade. Um coração vai produzir 30, outro 60 e outro 100. O fato é que vai produzir, porque depende do coração, da entrega, depende do desejo, da vontade daquele que abriu o seu coração.
Lembre-se que João capítulo 15, Jesus, ele está dizendo que o Pai é o lavrador, ele é a videira. E nós somos os ramos. E aí Jesus diz assim, olha, no versículo 5, vós, sem mim, nada podereis fazer. Vós sois os ramos, eu sou a videira. E nós estamos ligados a essa videira, para que o fruto venha sobre as nossas vidas. Em um certo momento Jesus disse assim, negociai até que eu venha. Ele deu talento para um homem, numa parábola dizendo assim, que aquele homem foi para outra terra, e ele deu 1 talento para um homem, 2 talentos para o outro servo, e 5 talentos para o outro servo. E esse homem viajou. E aí a Bíblia diz que esses servos foram granjear outros talentos. O que recebeu 5, conseguiu mais 5. O que ganhou 2, ele conseguiu mais 2. Mas aquele que conseguiu 1, que tinha 1 talento, que recebeu 1 talento, ele enterrou na terra. E quando o seu senhor voltou, ele foi pedir conta. O que tinha conseguido 5, o que tinha recebido 5 e ganhado mais 5, ele recebeu uma palavra de elogio. Bom servo fiel, entra para o gozo do seu senhor. O que tinha ganhado 2 e ganhou mais 2, também recebeu uma palavra de elogio. Servo bom e fiel, entra para o descanso do seu senhor. Mas aquele que tinha recebido 1 talento, tinha escondido na terra, recebeu uma palavra de repreensão. Servo mau e infiel, pois recebeste 1 talento e enterraste. O que eu quero dizer com isso, querido? Jesus disse assim, negociai até que eu venha. À medida que eu e você recebemos a palavra do reino no nosso coração, à medida que ela vai frutificando em nossa vida, a diferença vai acontecendo em nós e por nós. Um negociar até que eu venha é ganhe alma até que eu venha. Pregue a palavra até que eu venha. Faça diferença até que eu venha. Faça diferença na sua família até que eu venha. Nos seus vizinhos, no seu trabalho. Faça diferença. Seja alguém influente, alguém que forme opinião, alguém que é provisão, alguém que é diferente, alguém que dá fruto, alguém que dá testemunho da verdade. Negociai até que eu venha. Em Mateus 5, 13, 16, Jesus disse assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire ou da mesa, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Você percebe, irmão, que o fato de nós abrigarmos a palavra em nosso coração como uma terra boa vai fazer com que os frutos sejam permanentes, abundantes, e que muitos possam se beneficiar disso, de maneira que o reino de Deus, através das nossas vidas, possa avançar e muitas almas possam ser alcançadas. Amém? E eu quero finalizar aqui com algumas perguntas. Como está o nosso coração hoje? Como está o seu coração hoje? Que tipo de solo, que tipo de terra é o nosso coração hoje? Que tipo de solo é o seu coração hoje? A semente da palavra tem sobrevivido em nosso coração? A semente da palavra tem sobrevivido no teu coração? Você tem produzido fruto? Porque uma coisa é certa, querido, Jesus semeou a sua palavra e ela caiu na boa terra do nosso coração. Amém? Eu sei que no seu e no meu coração ela não está entre as pedras, não está entre os espinhos, nem está à beira do caminho, porque nós estamos diante dele. É numa boa terra que a palavra caiu, e é nesse lugar que Deus vai produzir fruto em nossas vidas. É nesse lugar que Deus vai promover um milagre em nossas vidas, porque a palavra de Deus caiu numa terra boa, e numa terra boa ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai produzir com abundância em nossas vidas. Seja 30, seja 60, seja 100, seja a quantidade que for, mas ela vai fazer a diferença em nossas vidas. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite tão abundante, ó Pai, na tua presença, pela vida dos nossos irmãos. Ó Deus, diante da tua palavra, que é um pão vivo que desceu do céu, e nós colocamos o nosso coração diante, ó Deus, desta palavra, e abrimos o nosso coração como uma terra boa para receber do Senhor, ó Pai, esta mensagem a cada dia.
de maneira que ela mude o nosso interior, que ela guie a nossa vida, que ela direcione, ó Pai, o nosso coração no Teu propósito, Senhor, para que a Tua vontade e a obra do Reino de Deus se manifeste em nós, em nossa família, com os nossos filhos, com os cônjuges, com os pais, os filhos, com os lares, em nome do Senhor Jesus. Provoque em nós e promove em nós o Teu propósito e o poder da Tua palavra que não volta vazia, ó Deus, sendo aplicada em nós, possa mover circunstâncias, possa mover barreiras, possa lançar por terra tribulações e impedimentos, de maneira, Pai, que o Teu poder opere grandemente em nossas vidas, através do Santo Evangelho, na palavra poderosa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos.